Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o tromboembolismo pulmonar, também chamado de embolia pulmonar, tá? E para isso a gente precisa ter em mente como que acontece o tromboembolismo pulmonar. Bem, basicamente, nós temos uma seguinte situação. Por algum motivo, nós formamos um trombo por uma TVP, por um problema cardíaco, pode ser um infarto, alguma coisa, e esse trombo, né, que era um único trombo, ele acaba soltando um êmbolo, uma parte dele. E esse êmbolo se desloca até a região pulmonar. Lá na região pulmonar, se a gente lembrar, nós temos ali então o sangue chegando pelo átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. Quando chega na artéria pulmonar, tá? Que ela se bifurca, então, para poder irrigar os dois pulmões. Quando a gente tem um trombo que acaba obstruindo alguma região da artéria pulmonar, nós temos o tromboembolismo pulmonar, tá? Esse trombo, ele vai obstruir uma região, uma das extremidades, algum dos ramos das artérias pulmonares, pode ser que vão entrando lá no pulmão, ou vai obstruir a bifurcação da artéria pulmonar. Quando esse trombo ele obstrui a bifurcação da artéria pulmonar, a gente tem um tromboembolismo pulmonar maciço, um TEP maciço, um TEP mais grave. Quando nós temos uma obstrução somente numa região menor, nós temos o tromboembolismo pulmonar leve a moderado. Esse trombo, então, obstruindo essa região, causa um processo de isquemia. Essa isquemia, ela evolui para um processo inflamatório, e essa inflamação, ela pode causar broncoespasmos pulmonares e também até mesmo um processo de atelectasia. Então, qual que é o quadro clínico desse paciente? O paciente, por conta desses broncoespasmos, ele vai ter dispneia. Esse paciente, ele vai ter uma taquicardia, por quê? Basicamente, dispneia e taquipneia, tá? E ele tem uma taquicardia porque basicamente aqui a gente tem a artéria pulmonar saindo, ok? Obstruímos aqui a região, o sangue não vai para o pulmão, ele começa a retornar. Esse sangue que retorna, ele começa a aumentar a pressão no ventrículo direito, que reflui para o átrio direito, que reflui para todo o organismo. Então, aqui a gente tem aquele famoso cor pulmonale. O coração, ele começa a ter que fazer mais força para bombear o sangue. Então, a gente acaba causando meio que uma insuficiência cardíaca, tá? Acaba lesionando ali o coração, as fibras do coração e diminui a irrigação cardíaca. Então, aqui, por exemplo, ao diminuir a irrigação cardíaca e lesando as fibras cardíacas, nós vamos ter dois marcadores que aumentam aqui, tá? A troponina, que é o marcador de isquemia, e o BNP de lesão das fibras cardíacas. Então, no tromboembolismo pulmonar, tanto o BNP quanto a troponina vão aumentar. Além disso, a gente vai ter edema, porque ocorre o refluxo, e aí o edema de membros inferiores pode acontecer, tá? Porque acontece esse refluxo. Além da dispneia, da taquicardia. E a gente vai ver que o trombo, ele pode ficar bem próximo da região pleurítica. Então, vamos supor que isso daqui é a pleura. Se o trombo pegar um vasinho bem perto da região pleurítica, da pleura, ele pode gerar uma dor pleurítica. Então, uma dor na hora de respirar. Então, na hora que ele respira, ocorre lesão ali, acaba diminuindo o fluxo sanguíneo para a pleura e dói, tá? Então, uma dor pleurítica. E aí, a gente pode ter, por exemplo, ali na região, por causa dessa obstrução, alguns ruídos adventícios, estertores, tá? E além disso, nós podemos ter ali, associada ao tromboembolismo, uma TVP. Então, uma TVP, então, dor em membros inferiores, tá? Então, aqui, basicamente, os sintomas são uma taquidispneia, a clínica desse paciente. A gente precisa diferenciar o que é sintoma e o que é sinal, tá? Sintoma é aquilo que a gente, então, não enxerga, e sinal é aquilo que a gente enxerga, né? Então, paciente, o que é sinal? Ataque de dispneia,
a taquicardia, que o coração faz mais força para bombear o sangue para frente, e os estertores são sinais. O restante é tudo sintoma, tá? Que o paciente tem. Bem, então o paciente ele vai chegar com uma dor torácica e aqui ele vai falar que ele começou com uma falta de ar. Um ataque de espineia, a gente fala que ela é abrupta, tá? É um ataque de espineia que começa ou do nada, ou ele vai referir, uns 2, 3 dias eu comecei com uma falta de ar do nada, sem nenhum motivo. Não é uma falta de ar que vai evoluindo, tá? É uma falta de ar que surge do nada, tá? Então, esse paciente, ele começa, o quadro clínico é um paciente que vai começar com falta de ar do nada, essa falta de ar, taquicardia, dor no peito, a dor pleurística, então dor na hora de respirar, você vai auscultar estertores, você vai observar que os membros inferiores às vezes estão edemaciados, ou por exemplo, tem sinal de TVP, então ali o membro inferior ali tá com rubor, tá todo alterado, com bem características ali de TVP, tudo isso você observa nesse paciente. E aí a gente tem que pensar, tá, mas qual que é o perfil desse paciente? Quais são os fatores de risco para esse paciente? Bem, vamos lá. Qualquer fator de risco como uma história passada de TEP é um fator de risco, idade avançada, trombofilia, qualquer problema de coagulação, trombofilia, tá? Então, que aumenta a chance de formar trombos, tabagismo, obesidade, imobilização. Aqui a gente fala de imobilização e a imobilização entra tanto o TEP quanto o histórico de cirurgia, tá? A gente vai ver aqui histórico de fratura de fêmur ou de membro inferior, tem chance de ser tanto um TEP quanto uma embolia gordurosa, tá? Gestação, principalmente no 3º trimestre, tá? E anticoncepcionais. Isso aqui são fatores protrombóticos. Tem inúmeros outros medicamentos, outros fatores, mas esses são os principais fatores protrombóticos, tá? Então, vamos entender um pouquinho como que a gente vai identificar como que é um TEP maciço, tá? O TEP maciço, como eu disse, ele é o TEP que acomete, é o tromboembolismo, onde o trombo ele acomete a bifurcação da artéria pulmonar. O TEP maciço, ele é um TEP que ele vai ter repercussão hemodinâmica. Então, o paciente ele vai ter 2 agravantes. No TEP maciço, o paciente ele vai ter repercussão hemodinâmica, então ele vai ter um choque obstrutivo, o sangue não vai para frente, porque o sangue não vai para o lado esquerdo do coração e não irriga o restante do organismo, então a gente tem um choque obstrutivo, ou a gente pode ter um cor pulmonale. O que é o cor pulmonale? É basicamente o que eu disse em relação ao sangue retornar, não conseguir ir para frente, retorna para o ventrículo direito, o átrio direito e retorna ali para o organismo. No cor pulmonale, a gente tem um edema, a gente tem um coração fraco, tá? Fazendo muita força, mas desencadeia como se fosse uma insuficiência cardíaca, então lesão cardíaca, tá? E aí, como eu disse, como você acaba tendo lesão cardíaca, você tem um aumento do BNP e da troponina, tá? Que é exatamente isso que eu falei um pouquinho antes. Bem, e aí agora que a gente entendeu como que é o TEP maciço, a gente precisa saber fazer o diagnóstico. O paciente chegou com uma clínica bem característica, ou muitas vezes a gente desconfia da clínica, o diagnóstico nem sempre vai ser fácil, tá? O diagnóstico, ele basicamente, ele tá relacionado ao score de Wells. O score de Wells, ele junta basicamente tudo isso que a gente falou. Ele junta clínica, fatores de risco, tá? Tudo isso ele junta um pouco. Ele nos ajuda a ver se o paciente é grave ou não e qual conduta a gente vai tomar. Então, o score de Wells é importante e eu só vou aqui salientar que, basicamente, se o score de Wells for menor que 4, lembrando que ele consegue ir até 11,5, se eu não me engano,
a pontuação máxima é de 11,5. Mas, basicamente, se for menor que 4, a gente vai pedir o dedímero. Agora, se for um score maior que 4, a gente vai pedir o principal exame, que é a angiotomografia de tórax. Angio-TC de tórax, tá? Ele é importante pra gente, então, conseguir dar o diagnóstico. E o que é o score de Wells? O score de Wells é como se fosse um chicote. Ele vai ter fatores que são mais graves e menos graves conforme a pontuação. E aí, por isso, o macetezinho chicote. Então, C de quem? Paciente que tem câncer, recebe 1 ponto. H de hemoptíase, então, ali ocorreu um bloqueio tão grande nos vasos que às vezes rompeu algum vasinho e causa a hemoptíase, 1,5 ponto, 1 ponto. E de imobilização, 3 pontos, 1,5 pontos. Então, tá subindo, ó. C de clínica de TVP, de trombose venosa profunda, tá? Aí sim é 3. O de outro descartado. Então, aqui outro descartado significa que você descartou todas as outras possibilidades e a mais possível é a de TEP. E T de taquicardia. Então, maior que 100, aí é 1,5. E E de episódio prévio de TEP ou TVP, tá? Que é 1,5 também. Finalizando um total de 11,5 ou 12,5, eu não sei, tem que somar aqui. Mas, basicamente, conforme esse score, a gente consegue ver, então, qual vai ser a conduta, como que a gente acaba fazendo a conduta, conduzindo ali o paciente, tá? Então, o que é importante a gente saber, tá? Então, basicamente, como eu disse, o score de Wells menor que 4 é uma chance improvável dele ter um TEP, mas a gente pede o dedímero. O dedímero, ele serve para a gente excluir. Se o dedímero vier menor que 500, a gente exclui o TEP, tá? Agora, se o dedímero vier maior que 500, existe a possibilidade de ser um TEP. Aí a gente vai fazer a angiotomo de tórax, tá? Mas assim, o ideal é o dedímero, ele não serve para nos dar fechar o diagnóstico, ele serve simplesmente para você excluir. Deu negativo, é certeza que não é um TEP. Deu positivo, pode ser um TEP, porque o dedímero ele aumenta em outras situações também, tá? Então, o dedímero, então, maior que 500, a gente vai para a investigação se é um TEP. Ou se o score de Wells deu maior que 4, a gente já vai para a investigação de um TEP. E aí, como que seria essa investigação, tá? Basicamente, na angiotomo, a gente vai conseguir ver, a angiotomo é uma angiotomo com contraste. Então, eu vou deixar uma imagem do lado, onde a gente consegue ver ali na angiotomo, basicamente, uma foto normal da perfusão da artéria pulmonar. E aí, depois a gente tem meio que umas lesões ali que mostram que a artéria pulmonar está comprometida. E aí, a gente consegue ver que não tem a irrigação total e bem adequada ali das regiões pulmonares, tá? E aí, além da angiotomo além da angiotomo, se a gente não tiver angiotomo, a gente pode pedir uma cintilografia, um Doppler de membros inferiores para poder investigar, ou um ecocardio, porque no ecocardio ele pode mostrar alteração do coração e que indica uma cor pulmonar. Então, é possível pedir um ecocardio e até uma arteriografia. Perdão, o ecocardio não vai ser usado aqui para diagnosticar, mas
a gente pode pedir no primeiro momento a angiotomo. A angiotomo não é padrão ouro, mas ela acaba ajudando bastante. Aí, como alternativas da angiotomo, se não tiver, a cintilografia, o Doppler de membros inferiores e a arteriografia. Quais são os outros exames que a gente pode lançar mão para poder fazer o diagnóstico? A gasometria. E na gasometria, a gente vai achar uma hipóxia e uma hipocapnia. Como assim você encontra hipóxia e hipocapnia? E aqui também tem um fator que a gente tem o aumento do espaço morto, tá? O que que acontece? Hipóxia porque tá entrando oxigênio, mas porque não tá recebendo sangue direito, não ocorre a troca gasosa, tá? Não ocorre a perfusão adequada, então não ocorre a troca gasosa de forma adequada. E hipocapnia porque, apesar da gente conseguir, não conseguir fazer a troca gasosa, o CO2, ele é um gás muito não é difundido, mas é um gás que tem difusão muito facilitada, uma difusão mais fácil. Então, por mais que está entrando, o oxigênio não esteja entrando, o CO2 ele consegue sair com mais facilidade. Então, sai uma maior quantidade de CO2 e por isso a gente tem hipocapnia. Isso é do organismo, naturalmente, não tem uma explicação que eu saiba dizer certinho. No ECG, a gente pode encontrar um ataque sinusal, que a gente pode pedir. E aí tem esse padrão aqui que eu não vou saber explicar, S1, Q3, T3. Basicamente, em D1 e D3 existem alterações. Então, ele falou que S1 seria, ali em S1 seria a onda, no eletronormal a onda que é positiva, então, em S1 a onda negativa, que vem depois do R, e Q3 é a onda R em D3 e T3 é a onda T invertida em D3. Eu não sei explicar direito isso, mas então tem essa alteração. A gente pode encontrar o raio-x de tórax também. No raio-x de tórax existe 2 achados, tá? O padrão de Westermarck e o de Hampton, que é a Corcova de Hampton. O padrão de Westermarck, basicamente, a gente vê na imagem que um lado a gente consegue ver os hilos pulmonares, então, uma boa perfusão, e no outro lado parece que tem até um pneumotórax, a gente não consegue ver os hilos pulmonares, tá tudo preto. Isso significa que aquela região não está sendo perfundida. Então, esse que é o padrão de Westermarck, essa pretidão que tá tendo, assim. E não sei se existe essa palavra. E de Hampton, basicamente, é um sinal que é em formato de V. Eu vou deixar uma imagem aqui do lado, mas basicamente é como se ocorresse um tromboembolismo bem no finalzinho ali de um dos vasos pulmonares, e aquela região ali causa como se fosse uma condensação. Aquele processo inflamatório causa como se fosse uma condensação, formando uma região que parece um triângulo. Parece uma corcova, então por isso que é a corcova de Hampton, tá? E além do raio-x, nós temos o ecocardio. O ecocardio, a gente vai ver uma disfunção de ventrículo direito. E nós vamos também ter os marcadores de BNP e troponina aumentados, ok? Isso aqui é o diagnóstico. Vamos falar do tratamento. Bem, o tratamento, ele se baseia no seguinte. Se a gente tem um quadro leve, moderado e grave. Mas vamos falar em geral sobre o tratamento em geral. Aqui no tratamento, a gente não tem como a gente desfazer o trombo. O objetivo aqui é fazer com que ele não aumente de tamanho. Então, no tratamento leve, a gente vai utilizar anticoagulantes orais, em monoterapia. Então, é ambulatorial, tá? Então, a gente vai fazer o acompanhamento e o acompanhamento desse paciente, tá? Então, a gente vai usar anticoagulante para evitar que aumente ali o trombo, mas não vai precisar internar esse paciente e ficar acompanhando ele.
Já o quadro moderado, a gente vai fazer os anticoagulantes internado. Então, primeiro a gente vai fazer as heparinas, heparina de baixo peso molecular, ou a heparina não fracionada, tá? Ambas as heparinas a gente vai fazer parenteral. E daí depois, junto, a gente vai usar aqui os cumarínicos. Os cumarínicos, eles são medicamentos que eles atuam também ali diminuindo a chance de trombo. O exemplo de cumarínico é a varfarina. A gente usa os anticoagulantes ali, as heparinas. E a heparina de baixo peso molecular aqui é a enoxaparina, por exemplo. Tá? A de baixo peso molecular é a enoxaparina. Só confirmando. Eu acho que é enoxaparina. Ah, não, a não fracionada. A não fracionada é a enoxaparina. E a de baixo peso molecular é a heparina normal, que a gente chama. Aqui, o que é importante a gente salientar? A gente vai usar as heparinas mais os cumarínicos. Depois de um tempo, usando os cumarínicos, cerca de 7 dias depois, a gente vai dosar o INR, tá? Por quê? Os cumarínicos, eles precisam estar num valor maior que 2, cerca de 2, eles têm que estar mais ou menos entre 2 a 3, tá? Por quê? Se eles não tiverem nesse valor de 2 a 3, eles não estão fazendo um efeito anticoagulante, tá? Então, todos são anticoagulantes, tanto a heparina como os cumarínicos, tá? Então, a gente usa a heparina junto com os cumarínicos, e aí a gente vai usar junto, por quê? Porque a heparina parental, ou a gente tem, depois a gente vai ver ali que tem a subcutânea para fazer no leve, basicamente a heparina, ela vai fazer a função anticoagulante, e no começo, os cumarínicos, eles têm uma tendência a aumentar a chance de aumentar o trombo. Mas aí, como a gente não quer que eles aumentem, a gente dá a heparina junto para não aumentar o risco. Depois de alguns dias, esses cumarínicos começam a ter o efeito, cerca de 7 dias, mais ou menos, o efeito anticoagulante. Por isso que a gente tem que dosar o INR. E aí, depois de 7 dias, a gente tende até a aumentar a dose. A pessoa vai para casa com esses cumarínicos, com a varfarina, e ela vai ficar cerca de 3 a 6 meses com esses medicamentos. E dependendo da situação, ela pode ficar até o resto da vida, tá? Então, só resumindo de novo, que eu achei que ficou mal explicado. A gente tem o quadro leve, que a gente pode tratar ambulatorial. O quadro leve, o ambulatorial, a gente pode tratar com alguns medicamentos. A rivaroxabana, a heparina, a enoxaparina subcutânea, e a gente pode tratar com a apixabana. Esses pacientes, então, os anticoagulantes orais ou a subcutânea, a enoxaparina, a gente trata ambulatorialmente e vai acompanhando. Os pacientes que são mais moderados, tá? Os pacientes moderados, a gente vai fazer a anticoagulação com a heparina e os cumarínicos, tá? Depois, eles podem ir para casa, além dos cumarínicos, eles podem ir, por exemplo, com a rivaroxabana também, que é o xarelto, tá? Então, eles podem ir tanto com os cumarínicos, eles vão para casa com algum tipo de anticoagulante, tá? Então, eles vão para casa, a gente, depois de 7 dias dos cumarínicos, a gente aumenta a dose, e aí a gente sempre tá dosando o INR para saber se ele tá na dose anticoagulante. Se tiver maior que 3, também tem muito risco. Então, risco de alto sangramento. Então, tem que ficar entre 2 e 3 a dose. Ok. Esses daqui são os pacientes moderados, tá? Existe a possibilidade do paciente não poder ser anticoagulado. Por quê? Quais são os pacientes, tá?
não é que eles não podem ser anticoagulados, que eles não podem fazer esse tratamento. Ou porque ele foi anticoagulado e ele não teve resposta, ele não melhorou, ou o paciente foi anticoagulado, não pode ser anticoagulado, não pode fazer anticoagulação, ou o paciente, ele teve um TEP, uma complicação com a anticoagulação. Então, ou ele não teve resposta, não funcionou, ou ele não pode anticoagular, ou ele teve uma complicação, tá? Deu ruim. É o que eles falaram na aula. Esses pacientes a gente pode usar a alternativa como filtro de veia cava. É uma forma mais invasiva e basicamente a gente coloca o filtro para que esse paciente então não acumule, não forme mais trombos. Existem também os pacientes graves. Os pacientes graves, de acordo... Quem são os pacientes graves? Os pacientes que têm o TEP maciço. Esses pacientes, eles vão receber um outro tratamento, que são os fibrinolíticos. Ou seja, ele tem que quebrar esse trombo, porque não dá pra gente esperar o organismo, porque aqui a gente tem a ideia de, a gente pega o paciente, dá o medicamento para não aumentar o trombo, porque o corpo por si só, ele vai aos poucos desfazendo o trombo. Aqui a gente não pode esperar o corpo desfazer o trombo, porque o trombo é muito grande. O êmbolo, né, o trombo é muito grande. Então, nesse caso, a gente tem que quebrar o trombo e aqui a gente usa a alteplase. Alguns casos a gente não usa a alteplase, daí como alternativa a gente pode usar a streptokinase, a roquinase e a TPA. Contraindicações de fazer contraindicação para fazer o fibrinolítico, a gente acaba fazendo a embolectomia cirúrgica. O que seria isso? A gente vai lá e abre o paciente, literalmente faz uma cirurgia, abre o paciente e tira o trombo. É isso, tá? Então, esse seria o tratamento. Falando um pouquinho do espaço morto. Aqui, o que acontece? O espaço morto nada mais é do que a região de oxigênio que não é perfundido, que não faz a troca gasosa. Existe sim uma quantidade de oxigênio que entra no nosso organismo, grande parte dele vai fazer a troca gasosa, tá? Mas uma parte dele não, que é chamado de espaço morto, tá? Nesse caso, como a gente tá entrando muito oxigênio e muito oxigênio não tá fazendo a troca gasosa, ocorre um aumento do espaço morto, tá? Por isso que algumas questões falam, então, do aumento do espaço morto.